Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mudança de base. No último vídeo a gente já tinha comentado que um mesmo vetor pode ter coordenadas diferentes com respeito a bases diferentes. O objetivo do vídeo de hoje é estudar como que essas diferentes coordenadas se relacionam, tá certo? Então, se eu tiver duas bases, digamos, uma base alfa do espaço, digamos que seja formada pelos vetores V1, V2 e V3, tá certo? E uma outra base do espaço formada pelos vetores U1, U2 e U3. Vamos chamar essa segunda base de beta, certo? Então, um dado vetor V do espaço pode ser escrito de uma forma única, tanto como combinação linear dos vetores da base alfa, como dos vetores da base beta. Vamos supor, então, que a gente escreveu o vetor V como combinação dos elementos da base alfa. Ou seja, a gente tem o vetor V como A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3, onde os coeficientes A1, A2 e A3 são números reais. E agora a gente quer, a partir daqui, escrever V como combinação linear dos vetores da base beta. Bem, a gente sabe que qualquer elemento do espaço pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base beta. Em particular, os vetores da base alfa podem ser escritos como combinação linear dos vetores da base beta. E é isso que a gente vai fazer. A gente quer achar quem são as coordenadas de V na base beta em termos das coordenadas de V na base alfa. As coordenadas de V na base alfa a gente já tem aqui. Vão ser dadas pelos números A1, A2 e A3, tá certo? Então, em notação matricial, a gente tem isso aqui, ó. Essas coordenadas são dadas por esses números, tá certo? Da forma que a gente viu no último vídeo. Agora, como que eu poderia escrever o vetor V1 como combinação linear dos vetores da base beta? Digamos que a gente tivesse V1 como x11 vezes U1, mais x21 vezes U2, mais x31 vezes U3. Aqui, esse primeiro índice tem a ver com o índice do U, certo? Então, x1, 1 é U1, x2, 1, o 2 aqui tem a ver com o 2 que está aqui, o 3 que está aqui tem a ver com o 3 que está aqui. E o 1 que também aparece aqui, esse 1 e esse 1, eles estão indicando que eu estou escrevendo o primeiro vetor da base alfa, tá certo? Como combinação linear dos elementos da base beta. Vou fazer o mesmo com os outros dois elementos da base alfa. Então, seguindo a mesma notação, a gente teria mais essas outras duas combinações lineares aqui. Então, pronto, a gente tem essas três combinações lineares, dizendo como que os vetores V1, V2 e V3 se escrevem em termos dos vetores da base beta, tá certo? A gente já sabe como que V se escreve em termos de V1, V2 e V3. E a gente quer escrever V em termos de U1, U2 e U3. Então, o que a gente vai fazer vai ser substituir essa expressão aqui no lugar desse V1, essa expressão aqui no lugar desse V2 e essa expressão aqui no lugar desse V3. Beleza? Quando a gente fizer isso, o que vai ficar vai ser o seguinte. V seria igual a isso daqui, que eu obtive simplesmente substituindo essas expressões nessa equação, tá certo? E agora eu vou organizar. Ó. Quem é que vai ser o coeficiente do U1? Desse primeiro termo, a gente tem A1 vezes x11 vezes o U1. Desse outro termo aqui, a gente tem ó, A2 vezes x12 vezes o U1. E desse último aqui, a gente tem A3 vezes x13 vezes o U1. Juntando tudo isso e botando o U1 em evidência, vai ficar x11A1 mais x12A2 mais x13A3 vezes o U1. Esse aqui, que é o coeficiente do U1, vai ser a coordenada de V com respeito a esse elemento da base beta. É a primeira coordenada do vetor V nessa base. Mas qual que é o coeficiente do U2? Aí agora, pelo mesmo motivo, vai ficar A1 vezes x21 vezes o 2, mais A2 vezes x22 vezes o 2, mais A3 vezes x23 vezes o 2. Juntando tudo isso, a gente vai obter esse termo, tá certo? E olhando agora para o coeficiente do U3 nessa mesma expressão, aí vai ficar ó,
A1 vezes x31 vezes o 3 mais A2 vezes x32 vezes o 3 mais A3 vezes x33 vezes o 3. Ou seja, a gente fica com esse termo. Portanto, a gente finalmente conseguiu escrever o vetor V como combinação linear dos vetores U1, U2 e U3. Isso quer dizer que esses números que ficaram aqui são exatamente as coordenadas do vetor V com respeito à base beta, tá certo? Então, em notação matricial, as coordenadas do vetor V com respeito à base beta vão ser essas aqui. A primeira vai ser x11a1 mais x12a2 mais x13a3. A segunda vai ser x21a1 mais x22a2 mais x23a3. E a terceira vai ser x31a1 mais x32a2 mais x33a3. Essa é uma fórmula que está dizendo a gente como que as coordenadas na base beta se relacionam com as coordenadas na base alfa. Por quê? Esses números que estão aqui, esse A1 que aparece aqui, esse A2 que aparece aqui e esse A3 que aparece aqui, são exatamente as coordenadas de V com relação à base alfa, tá? E eu estou calculando agora com relação à base beta. E tem esse montão de coeficiente. De onde que vieram esses outros coeficientes? x11, x21, etc. Eles apareceram quando a gente escreveu os vetores da base alfa como combinação linear dos vetores da base beta. Então essa aqui já é uma fórmula, mas dá para melhorar mais essa fórmula ainda, porque a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é a mesma coisa que uma multiplicação de duas matrizes. É o resultado da multiplicação dessa matriz aqui por essa. Vamos ver que realmente é. Como é que faz para multiplicar matrizes? A gente sempre multiplica as linhas da primeira pelas colunas da segunda. Então aqui a gente teria x11 vezes A1 mais x12 vezes A2 mais x13 vezes A3, que é exatamente esse elemento daqui, tá certo? Aí o que mais? x21 vezes A1 mais x22 vezes A2 mais x23 vezes A3, que é exatamente esse elemento. E finalmente x31 vezes A1 mais x32 vezes A2 mais x33 vezes A3, que é esse último termo daqui, certo? Essa matriz que apareceu, essa daqui, recebe um nome especial. Ela é chamada de matriz de mudança de base, certo? E repara que esse termo que ficou aqui é exatamente a mesma coisa que tem aqui, são as coordenadas do vetor V com relação à base alfa. Então a gente tem uma fórmula a partir disso daqui. As coordenadas do vetor V com relação à base beta vão ser iguais ao seguinte. Essa matriz, a matriz de mudança de base da base alfa para a base beta, a notação que a gente vai usar para essa matriz vai ser essa daqui, um I, e em cima aqui a gente vai colocar a base antiga, aqui embaixo a base nova, tá certo? Eu quero mudar da base alfa para a base beta, então a base alfa fica em cima e a base beta fica embaixo. E essa matriz multiplica as coordenadas do vetor V na base alfa, certo? Então, duas observações. Essa matriz é chamada de matriz de mudança de base. E como que essa matriz foi obtida? A gente olha para ela uma coluna de cada vez. Vamos ver, por exemplo, a primeira coluna, como foi que a gente determinou? Esses números, x11, x21 e x31, vieram quando a gente escreveu o primeiro vetor da base alfa como combinação dos vetores da base beta. Ou seja, a primeira coluna da matriz de mudança de base corresponde às coordenadas do primeiro vetor da base que ficou em cima, a base original, com relação à base de baixo. A segunda coluna agora, x12, x22 e x32. Vieram de onde? Vieram de quando a gente escreveu o segundo vetor da base alfa, que é o V2, que está aqui, como combinação linear dos vetores da base beta. Olha aqui, x12, x22 e x32. Então, a segunda coluna da matriz de mudança de base corresponde às coordenadas do segundo vetor da base original com respeito à base resultante. Analogamente, como é que eu vou achar a terceira coluna da matriz de mudança de base? Olhando para as coordenadas do terceiro vetor da base original com respeito à base resultante. Pode ver aqui,
a gente tem x1, 3, x2, 3 e x3, 3. São exatamente os números que aparecem aqui na última coluna. Tá? Então, a gente tem essa fórmula, a fórmula de mudança de base, e essa matriz é obtida assim, uma coluna de cada vez, escrevendo os vetores da base que fica em cima, que é a base original, com respeito aos vetores da base de baixo, que é a base resultante. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like nem de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.